Bom, boa noite a todos. Me chamo Silene Maria Araújo de Lima, eu sou professora, pesquisadora da Universidade Federal do Pará e a gente está dando continuidade à segunda semana Entendendo a Epilepsia. Então, a proposta do dia de hoje é que a gente faça um apanhado do que a gente fez, na verdade, do que a gente tem feito pela causa da epilepsia, tanto no terceiro setor, ou seja, através de uma ONG, mas também através de ações indiretas ou diretas que repercutem na qualidade de vida dos pacientes portadores de epilepsia. Bom, então eu vou passar para vocês devem estar vendo a minha tela aí compartilhada, né? Esse vídeo eu fiz ontem com o Dr. Francinaldo, que é uma forma de apresentação do nosso trabalho, e aí depois a gente dá continuidade e esmiuça um pouquinho mais sobre qual é a proposta do dia de hoje. Então, vamos lá. Olá, colegas que estão nos acompanhando. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em cirurgia de epilepsia, também presidente da ONG Iluminando a Vida. E eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o Purple Day, que é o dia 26 de março, no dia em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre Epilepsia. Esse é um dia muito importante para todos aqueles profissionais envolvidos com pessoas portadoras de epilepsia. Também é um dia muito importante para essas pessoas, porque são feitas várias atividades em todo o Brasil, em todo o mundo, no sentido de conscientizar a população sobre o que é epilepsia, as consequências da doença, como fazer o tratamento, como diagnosticar, enfim, todas as medidas necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de epilepsia e dos seus familiares. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem esse dia e que tomem as medidas necessárias para que a epilepsia seja cada vez mais combatida na sociedade, para que se criem novas modalidades de tratamento e também novas medidas de conscientização. Um grande abraço. Um ótimo Purple Day a todos vocês. Olá! Olá a todos que estão acompanhando a semana de Entendendo a Epilepsia. Meu nome é Silene Lima, eu sou professora da Universidade Federal do Pará e, junto com o Dr. Francinaldo, que acabou de falar com vocês, eu dirijo uma associação sem fins lucrativos denominado ONG Iluminando a Vida. A ONG Iluminando a Vida é sediada em Belém do Pará e ela é uma das associações que trabalha em prol das pessoas portadoras de epilepsia. Nós começamos a nossa ação desde 2016 e a grande abordagem dela é não somente dar uma assistência social tanto aos pacientes como aos cuidadores e às famílias que sofrem com essa doença, mas também a investigar de maneira científica o que promove essa doença. Então, a ideia geral é que a gente apresente para vocês que essa instituição existe, essa instituição está pronta para atender vocês e é com muita alegria que hoje, durante a semana, a gente pegou uma brecha aí da Epilepsia 360, que está organizando esse evento, e tem a oportunidade de nos apresentar, não somente para a região do Pará, mas também para todo mundo que quer conhecer nosso trabalho. Nós temos um site
Esse site é www.ongiluminandoavida.com.br e lá vocês vão poder participar, não somente presenciar não somente as atividades que a gente tem desenvolvido, mas também se candidatar lá como voluntários. A gente está aberto tanto para pessoa física como qualquer empresa que queira contribuir para que o nosso trabalho ocorra de maneira a fazer diferença no estado do Pará. Obrigada. Fique em casa, hein? A gente está em casa mandando esse recado e continue fazendo a sua parte. Um grande abraço. Grande abraço a todos. Então, eu queria, aproveitar a oportunidade de não só me apresentar, já me apresentei, né, mas apresentar para vocês duas pessoas que, junto comigo, estão levando a causa da epilepsia. Uma delas é diretamente de São Paulo, a presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, a Maria Alice, que está aqui com a gente nessa batalha em torno de um problema global, né, das pessoas com epilepsia, que não se sentem representadas. Então, Maria Alice, muito obrigada pela presença. Eu queria que você falasse para a gente sobre o papel da ABE e a campanha que está sendo feita esse ano, chamada Epilepsia Abraça essa Causa. Obrigada. Então, Silene, obrigada pelo convite. Silene Francinaldo, super obrigada. A campanha desse ano, nós escolhemos esse tema porque sempre a gente fazia só o Purple Day, né? Acontecia, era o Purple Day, e a campanha acabava, essa coisa do dia roxo, tinha uma caminhada, um oba-oba, e às vezes se perdia o sentido dessa campanha, né? Então, com Abraça essa Causa, nós quisemos envolver mais as pessoas, conseguir um engajamento da sociedade, das pessoas com epilepsia e dos outros que nos cercam de uma maneira geral, para realmente ocorrer um engajamento. E foi muito bacana que esse ano nós tivemos alguns profissionais que vieram fazer parte do movimento. Então, uma agência de comunicação nos procurou e falou: nós queremos abraçar essa causa e vamos trabalhar juntos. E estão fazendo, e a KB Comunicação, que está fazendo toda a campanha para a gente, de Facebook, de Instagram. Enfim, surgiram outras empresas que realmente abraçaram a causa. E com isso, eu acho que toda a sociedade também, de uma maneira geral, se engajou mais. Então, apesar da nossa caminhada não ter ocorrido, né, por causa do Covid, milhares de pessoas estão, através das mídias sociais, se manifestando e participando e contando suas histórias e aparecendo, né? A epilepsia, acho que pelo preconceito, pelo estigma que cerca a doença, poucas pessoas acabam dizendo, ou 70% controlados acabam muitas vezes não falando que tem epilepsia, uma vez que eles não estão expostos, né? E com isso só fica sobrando os 30% de difícil controle, que tem crises bem sérias, então deixam a epilepsia ainda mais estigmatizada, porque quando você fala em epilepsia, você só imagina os casos muito sérios. Você não imagina que 70% vai estar trabalhando e vai estar ali do seu lado e você nem sabe que tem a doença. Então, acho que foi bem bacana. O Abraça essa Causa, então, surgiu para que, acabando o Março Roxo, a causa continue, né? Não ficar um movimento só preso no mês de março. Então, essa foi a ideia que cercou a campanha.
Vocês em Belém também vão fazer esse movimento da mesma forma em setembro? Pretendem continuar ou qual é o plano de vocês? Então, a gente... Está me ouvindo? Estou. Então, a gente está pensando em, primeiro, né, acabar essa crise, né? Vamos controlar, fazer a nossa parte. E assim que começarem a voltar as coisas à normalidade, como setembro se comemora também o Dia Internacional, né? Nacional. Hã? Nacional. Nacional, aí a gente vai tentar fazer alguma atividade, e aí eu já adianto para vocês que os 10 primeiros aqui, tirando os palestrantes de hoje, os 10 primeiros que entrarem vão ganhar essa camisa que todos nós estamos vestindo hoje. Que a Epilepsia abraça essa causa para caminhar com a gente nessa temática. E aí a gente vai tentar fazer algum tipo de atividade, ou o simpósio que foi adiado, né? Ou alguma atividade adicional, como uma caminhada, tipo Purple Day. Para quem não sabe, porque tem algumas pessoas daqui que não sabem, o Dia Roxo ele foi instituído como uma alusão às pessoas, um Dia Internacional de Conscientização para as pessoas que possuem epilepsia, tá? Então, ela foi muito... ela começou no Brasil, a Maria Alice pode dar um dado mais concreto, mas em Belém, a gente começou o nosso primeiro Purple Day Belém em 2016, tá? Então, não faz muito tempo que a gente começou. Ainda a participação é muito discreta do Purple Day Belém, as pessoas não sabem ainda que nós, como ONG, existimos, que podemos auxiliar não somente os pacientes, mas as famílias. A ideia agora é que a ONG, junto com a Epilepsia 360, a gente possa fornecer o que é necessário para tudo que quer crescer, né? Que é a informação. Então, a Epilepsia 360 é uma empresa que abraçou a causa da epilepsia e quer levar principalmente informação. E uma das estratégias pelo qual a Epilepsia 360 vai fazer esta educação é através da qualificação de pessoas, tá? A gente ainda é nós somos um universo muito pequeno para enfrentar essa batalha de pessoas que não mostram que estão doentes, né? Elas têm vergonha de dizer que têm epilepsia, vivem atrás das sombras. Então, a gente quer, através da ONG, que o Francinaldo dirige, através de movimentos de formação de recursos humanos, através das academias. Então, eu, como professora universitária, formei um grupo chamado Epilepsia Norte. Esse grupo tem como objetivo central reunir professores, pesquisadores, onde a temática é estudar o que leva um cérebro normal se tornar alterado pela epilepsia. Isso é um dos grandes mistérios da ciência, e eu, como neurocientista, fiquei muito fascinada. Então, a gente está formando pessoas. Atualmente, a gente já tem 3 mestres formados, um doutor dentro da área. Então, a ideia é isso desde 2016, tá? Então, eu acho que a gente está conseguindo progredir, apesar dos números não serem maciços, significantes. Eu acho que a gente precisa começar devagar, cada um
com o mesmo pensamento em prol do bem comum. Então, aí nós pensamos, paralelamente, a ONG, que o Francinaldo, já vou dar a palavra para ele, mas é de fazer a ponte academia, terceiro setor e sistema empresarial, esse tripé, para levar a causa mais além. Ok? Então, logo aos participantes aqui, depois eu mando uma informação aqui no chat de como é que vocês vão ser agraciados, ser presenteados com essa camisa, caso vocês queiram, para, junto com a gente, acompanhar nossas redes sociais. Nós já temos o nosso site, né, tanto da ONG como da Epilepsia 360, e aí caminhar com a gente, tanto no voluntariado da ONG, como de repente, até precisar de alguma coisa assistencial mesmo, alguma coisa que a gente possa viabilizar. E, finalmente, informação de recursos humanos, tá? Onde orientação de qualidade ela possa ser fornecida, tá? Então, aqui, eu passo a palavra para o Dr. Francinaldo Gomes, que é o diretor da ONG Iluminando a Vida, para falar um pouquinho. Francinaldo, eu queria que você falasse para a gente como que qual era a realidade antes de 2016, onde você veio com uma ideia, bateu na porta de várias pessoas. Você pode contar essa história, que é muito... chega a ser engraçada, né? Mas agora, finalmente, a gente já está mudando o nosso panorama, mas foi uma história de persistência do Dr. Francinaldo, de bater porta a porta e perguntar quem é que queria abraçar a causa. E me esbarrou comigo no meio do caminho. E aí eu fiquei muito impressionada com a ideia e topei literalmente mudar de área, né? Apesar de ser neurociências, eu trabalhava com visão, então não era uma área que tinha muito a ver com isso, mas o sistema de convencimento do Francinaldo me encantou, e mais ainda, apesar de não ter ninguém na família próximo com epilepsia, eu tive um parente um pouco mais distante, de segundo grau, um primo meu de segundo grau, que eu cheguei a presenciar ele tendo crises convulsivas, daquelas crises que são as mais conhecidas, durante a minha infância. Foi uma imagem que me marcou bastante, né? Então, e passado 40 anos, ele já tinha 40 anos quando a gente se reencontrou, e ele falando que ele já estava acostumado com a doença, que ele ia ficar assim o resto da vida, e que, enfim. Aí eu disse, e me perguntou se eu poderia acompanhá-lo no exame. Aí eu disse, beleza, estou em São Paulo, estava muito em São Paulo fazendo meus trabalhos, e fui acompanhá-lo. Nesse momento, eu perguntei quem é o médico que acompanha vocês. Ele falou Francinaldo Gomes. Eu disse, espera aí, esse nome não é trivial. Eu conheço essa pessoa. E aí peguei o telefone imediatamente, liguei para uma amiga nossa em comum. E ela disse, ué, mas ele está em Belém. E na volta, quando nós voltamos do exame dele, que só fazia em São Paulo, eu fui surpreendida pelo fato de que ele já estava em Belém querendo desenvolver
uma área de epilepsia na região. E aí, resultado da história, para simplificar, ele não somente fez a cirurgia que o Dr. Francinaldo é expert, mas também agora ele está livre da doença. Era uma doença que inviabilizava a qualidade de vida dele. Existe na epilepsia doenças, as comorbidades, ansiedade, depressão, tudo que acompanha o paciente epilético são multifatores. E agora ele está bem, ele está preso dentro de casa, porque não somente pelo coronavírus, mas obrigado, porque depois que ele fez a cirurgia, eu acho que uns 3 anos atrás, eu acho, né, Francinaldo? Ele começou a viajar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, porque era esse o sonho dele, que ele nunca conseguia realizar por preocupações, óbvio, inerentes da família, né? Então, esse é só um relato de como que eu entrei. Eu entrei na onda de abraçar a causa da epilepsia, e aí agora eu vou passar a palavra para o doutor Francinaldo, e em seguida eu só queria orientar as pessoas que estão participando, obrigada pela participação, que coloquem aqui, tem um chat, se vocês tiverem perguntas para qualquer um de nós, por favor, coloquem, para que todos tenham acesso e que essas perguntas cheguem às pessoas que estão falando aqui, tá ok? Obrigada. Bom, obrigado aí pela... A Silene praticamente já resumiu, basicamente, tudo, né? Uma coisa interessante, porque eu me formei médico aqui, né, na Universidade Federal do Pará, e desde a minha formação eu fiz a iniciação científica. Também trabalhei com neurociências, e na época eu convivi com a professora Silene, mas logo em seguida ela foi para o Rio, foi fazer o doutorado, se eu não estou enganado, né, Silene, lá na UFRJ. Mas, assim, nós tivemos sempre um excelente relacionamento. Estudava visão de primatas, né? Foi onde eu fiz meu TCC e depois meu mestrado. E depois de terminada a minha formação, então eu fui embora para São Paulo. Eu acho que a gente ainda se encontrou em alguns eventos lá em Caxambu, da SBNEC, aqueles eventos de neurociência. Cheguei aí nos 2 primeiros anos, depois até por uma questão da demanda não pude ir mais. E quando eu comecei na residência, meados do meu primeiro ano de residência, eu ainda estava assim muito deslumbrado com relação ao fato de ter conseguido entrar onde eu queria, que era na Escola Paulista de Medicina, né? Isso sempre foi um sonho para mim, poder estudar naquela escola que eu amo de paixão, aquele lugar, a Unifesp. E aí, então, o professor Ricardo Centeno havia recém-chegado do Canadá. Ele tinha ficado lá, acho que 2 anos, lembro, 1 ano ou 2 anos, fazendo fellow no Instituto Neurológico de Montreal, em epilepsia. E ele que tinha feito a formação em Ribeirão Preto, tinha ido para o Canadá e estava voltando, então, para implantar o serviço era um serviço lá na Unifesp que já existia, mas muita parte clínica, mas faltava um cirurgião com expertise na área para fazer, né? Então, já tinha o vídeo EG, já tinha toda uma equipe. Na época, era o professor Esper Cavalheiro, que chefiava, a doutora Elza Márcia Iacubian também, e vários outros. E o professor Ricardo, então, ele foi convidado pelo professor Esper a compor a equipe dando suporte cirúrgico para os pacientes. E, coincidentemente, eu estava num plantão ainda como residente e ele foi dar esse plantão como staff. Segundo ele, recém-chegado do Canadá, sem dinheiro, todo endividado, precisava dar plantão para pagar as contas dele. E aí, calhou de eu ser o residente, né? E nós conversamos, durante o plantão, a gente conversou, e foi meio que
amor à primeira vista, assim, né? E fiquei encantado com as coisas que ele contou lá de Montreal, e o que ele fazia, e tipo de cirurgia e tal. E uma coisa me chamou a atenção logo de cara, assim, né? Primeiro, não tinha, né? Apesar dessa não ser uma área reconhecida ainda dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mas não tinha ninguém no norte do Brasil que fizesse, assim, que tivesse a formação na área para fazer cirurgia de epilepsia, tá? Segundo relatos de alguns colegas, até se fazia uma ou outra cirurgia aqui, mas até então não tinha ninguém com a formação aqui. Isso era uma coisa. Segundo, lá na Unifesp eu recebia muito paciente daqui de Belém, do Norte, do Amapá, de Manaus, que iriam fazer a cirurgia lá. Terceiro, era um campo muito propício à pesquisa. Ou seja, existe um manancial de coisas que podem ser produzidas e relacionadas à epilepsia, que é um mundo, assim, né? É um mundo enorme, um mundo amplo. Quarto, existe vários lugares para a gente buscar financiamentos, não só no setor público, mas no setor privado também. Então, isso tudo me fez pensar assim, pô, seria legal se eu fizesse meu treinamento nisso, em epilepsia, na parte cirúrgica, claro, voltasse para o meu local de origem e desse início, então, ao desenvolvimento dessa área lá. Tá? E aí, então, eu conversei com o Ricardo, ainda era R1 ainda, e ele falou para mim assim, não, a hora que você quiser, a gente vai conversando, você termina a sua formação e eu te treino, né? Foi meio que assim, né? Ele até então não tinha tido nenhum fellow, não tinha tido, ele estava recém-chegado. Então fui no primeiro ano, no segundo ano. Quando eu terminei a minha residência de neurocirurgia, eu entrei diretamente para o fellow de epilepsia com ele, epilepsia e funcional, né? Aprendi também as outras áreas relacionadas. Fiz um ano de fellow, foi muito bom. E aí fiquei mais um tempo em São Paulo fazendo mais treinamento. E aí voltei para cá, para Belém, em 2013. Foi 2013 que eu voltei. Com essa ideia, né? Desenvolver aqui a cirurgia de epilepsia. Claro, o meu foco é cirúrgico, né? Desenvolver a cirurgia de epilepsia, começar a fazer cirurgia aqui. E comecei fazendo inicialmente no privado. Cheguei, na época, a conversar com o secretário de saúde local, cheguei a conversar com diretores de hospitais e com vários pesquisadores lá da Universidade Federal do Pará. Mas, claro, cada um já tinha o seu envolvimento com as suas áreas e estavam satisfeitos com o que já estavam fazendo. E eu mostrava as cirurgias de epilepsia, como é que eram feitas, como é que ficavam os pacientes, como é que era a investigação, toda a parte de neuroimagem e tal. E isso realmente atraiu assim, a atenção de muita gente, mas realmente para tocar o negócio era um pouco difícil porque todo mundo já estava envolvido nos seus afazeres, né? Mas aí eu continuei tentando, até que surgiu, então, a gente se cruzou, eu e a Silene, novamente, por conta do Ricardo, né, que era o familiar dela, que até então ele havia ido para São Paulo para fazer o vídeo eletroencefalograma e foi indicado cirurgia para ele lá e ele acabou voltando para Belém, por indicação até de colegas de São Paulo, para vir fazer a cirurgia aqui comigo, né? E aí nisso a gente já conversou bastante. A Silene estava presente na cirurgia dele, ela viu como é que era, né? Viu todo o ato cirúrgico e tal. E aí surgiu então a ideia da gente, com o apoio dela principalmente, e aí depois a gente agregou vários outros professores em volta lá, professor Antônio, professora Regina, né? Professora Elizabeth, vários que vieram junto nesse projeto. Então a gente começou a estruturar uma coisa mais sólida, né? E aí surgiu o grupo Epilepsia Norte como a estrutura de tudo isso. E aí então surgiu uma questão, né?
existe bastante dificuldade em conseguir recursos, em conseguir financiamento para pesquisa, para ensino, para extensão, para tudo dentro. Sabe que no Brasil existe essa dificuldade. Então, a gente optou por criar uma forma de, não só de captação de recursos, uma forma lícita, mas também uma forma de prover assistência, prover auxílio, prover informação aos nossos pacientes, né? Aos familiares e aos demais. E com isso, então, aí surgiu a ideia da gente criar uma ONG, que é a ONG Iluminando a Vida. Tá? Essa ONG foi criada em 2016, em outubro de 2016. E desde então a gente tem se dedicado a desenvolver a ONG. Tá? A gente passou um período, teve um período que ela ficou meio que esquecida por conta de uma série de outras atividades, mas a gente está conseguindo reavivá-la. Tá? E através da ONG a gente consegue fazer parcerias com várias instituições, principalmente instituições privadas, que nos auxiliam no sentido de produzir conteúdo, produzir informação, aquisição de equipamentos, tanto para pesquisa quanto para extensão, né? E rede social, etc., para que a gente possa estar desenvolvendo essa área aqui na região norte do Brasil. Através da ONG, nós conseguimos um equipamento de videoeletroencefalograma para cá, que está sendo instalado em um hospital aqui da região. Infelizmente, agora com o coronavírus, atrapalhou um pouco a dinâmica, mas a gente está esperando aí para começar. Conseguimos participar de congressos, levando trabalhos nossos daqui, de Belém. Conseguimos expandir um pouco a nossa área de atuação. Então, hoje vem alguns pacientes de Macapá, vem pacientes de São Luís, vem pacientes de Manaus, drenando para cá, para Belém. E então a gente encurtou o caminho, né? A gente está conseguindo encurtar o caminho desses pacientes entre o diagnóstico deles e o tratamento. Que até então eles tinham que ir para São Paulo, para o Rio, para o sul e sudeste do país para procurar tratamento. Hoje a gente já tem conseguido fazer aqui, com a ajuda de todos, né? Com a ajuda principalmente da iniciativa privada, também da iniciativa pública através da Universidade Federal e da colaboração dos professores, né? Das empresas, de voluntários, né? Que nos ajudam lá na ONG, e a gente tem conseguido levar, então, fazer o nosso objetivo de promover eventos, promover masterclass, levar informação, produzir conhecimento, tirar dúvida de pacientes, auxiliar. E aí também nesse período foram criados 2 ambulatórios de epilepsia, um lá no Hospital Universitário João de Barros Barreto, graças à ajuda do meu amigo, compadre, professor Eric Pascoal, né, de desenvolver lá. E também eu fui contratado pelo Hospital Offiloiola, onde também eu criei um ambulatório, né, com a ajuda de toda a equipe neurocirúrgica lá, o ambulatório de epilepsia de lá. Então, hoje o Hospital Offiloiola, o hospital público, é o único onde a gente consegue fazer cirurgia de epilepsia. E nós já fizemos lá 7 cirurgias desde 2018, que foi quando foi feita a primeira cirurgia de epilepsia lá. Então, já fizemos a displasia cortical, esclerose mesial, caloejotomia, né? Cirurgias para tumores e tal. Então, no setor público, a gente tem feito lá. E com isso, a gente já totaliza hoje, aqui em Belém do Pará, um total de 68 cirurgias feitas, incluindo público e privado. Tá? Isso desde 2013. 7 anos aí, a gente está conseguindo fazer já um volume maior e esse volume tem aumentado. Nosso maior gargalo ainda era o vídeo EG. Estamos aí na fase final de conclusão aí da instalação do nosso equipamento aqui, que a gente espera que vá ajudar bastante. E a nossa ideia é realmente chegar no nível de maturidade em termos de cirurgia de epilepsia, que a gente consiga fazer uma cirurgia por semana aqui em Belém do Pará. Demanda nós temos para isso. Paciente nós sabemos que temos aqui,
pacientes do interior, aqui da capital mesmo, além até de outros estados. A gente só está se organizando o serviço para que a gente possa dar esse suporte aí que os pacientes estão precisando. Além disso, a gente está conseguindo trabalhos científicos, formação de recursos humanos, como a professora Silene já colocou aí, né? Mestres, doutores locais, né? Formar recursos humanos locais, que, de preferência, se for possível, fiquem aqui para nos ajudar nessa causa, né? A gente espera, no futuro, não tão distante, termos o nosso próprio espaço, né? Acho que o nosso objetivo maior é a gente ter um instituto de epilepsia, neurocirurgia funcional, a gente não sabe exatamente como vai chamar, mas que ofereça dentro do mesmo local todo o suporte que o paciente epilético precisa, desde a entrada até o pós-cirúrgico, depois que ele já foi operado, tudo, e está dando seguimento. E, principalmente, que a gente consiga ajudar esses pacientes a se desenvolverem, a serem independentes, a serem autossuficientes, e, com isso, libertar a família deles. Porque os pacientes epiléticos, eles não só vivem enclausurados, mas a família toda fica enclausurada. Então, a gente tem esse objetivo de auxiliar que eles se tornem autossuficientes e independentes. E isso a gente tem trabalhado bastante aí para chegar nesse objetivo. Não é fácil, não é trivial, mas a gente tem conseguido avançar bastante aí. Nos últimos 2 anos, a gente teve um avanço substancial nessas áreas, e agora a gente vai buscar patamares mais altos de projeção nacional, ampliar o número de atendimentos, ampliar o número de cirurgias. Com o funcionamento do vídeo EG, aí já vai tirar um gargalo que a gente tinha, e com isso a ideia é crescer cada vez mais e dar um suporte cada vez maior. Contribuir também para a formação de pessoas capacitadas aqui na região, e também contribuir para a melhora do nosso conhecimento na área, em termos científicos, em termos tecnológicos, e tudo que a gente puder contribuir na área de pesquisa, na área de desenvolvimento de novas tecnologias, a gente está junto. A gente tem vários projetos aí já iniciados, várias startups em andamento, em várias áreas, envolvendo inteligência artificial, envolvendo genética, envolvendo processo inflamatório, canabidiol, tudo para que a gente possa avançar. E também estamos tecendo parcerias com pessoas que já estão estabelecidas no mercado, porque a gente acredita que a gente não vai conseguir crescer sozinho. A gente vai precisar de apoio, e apoio de pessoas que também estão envolvidas. Temos a professora Carmen Jorge, lá da USP, o professor Ricardo Centeno, lá da Unifesp, a professor Luiz Eugênio, que a gente já conversou, já está uma coisa bem avançada, e várias outras que se apresentarem aí, a gente está aberto a compartilhar, trabalhar juntos. E a gente espera crescer cada vez mais e que a gente se torne cada vez mais relevante no cenário nacional e que possa prestar a assistência que os nossos pacientes precisam. Foi uma cronologia rápida de tudo que aconteceu e o que a gente espera que venha agora para o futuro, tá? E é isso aí, a gente vai em frente, vamos junto aí, trabalhando para que as coisas aconteçam. Ótimo, obrigada. E também, nessa parte que o doutor Francinaldo falou sobre instituto, prever desde da ponta até o final, né? Então, o paciente entra, precisa de atendimento assistencial, psicológico, ele não sabe se ele faz ou não a cirurgia pode ser muito custo-benefício, né? As pessoas são muito temerosas de fazerem cirurgia, e eu acho que o que mais me causou impacto, sinceramente, foi ver eu sair da sala de cirurgia. Pela primeira vez eu entro numa sala de cirurgia como espectadora, né, para ver a cirurgia do meu primo, e
e eu tive que sair. No final ele já estava finalizando o processo. Ele falou, não, pode ir, que eu só vou sair daqui quando ele acordar. Muito bem, eu saio do hospital, pego minhas filhas na casa da minha mãe. Antes de chegar na minha casa, ele toca o telefone e me liga. Silene, olha, já falei com seu primo e está tudo bem. Eu, como assim? Ele estava até pouco tempo totalmente mobilizado aí. Então, e aí eu fiquei muito impactada, né? Eu estava dirigindo ainda, não tinha nem chegado em casa. E no dia seguinte, não contente, eu fui olhar para crer, e ele estava totalmente consciente do que tinha acontecido, não tinha nenhuma sequela. Isso, do ponto de vista de curiosidade científica, né, que é a minha praia, é altamente impactante. Eu aprendi com um grande mentor, meu guru científico, que é o professor Cristóvão Diniz. Alguns aqui, não sei se vocês conhecem daqui da região, mas ele dizia sempre que as pessoas, para você, quando você quer fazer a diferença, você precisa causar impacto, né? Você precisa causar impacto e causar perplexidade. E eu só me lembrei dele no dia que eu fiquei perplexa quando eu vi o Ricardo, no dia seguinte da cirurgia, uma cirurgia longa, muito invasiva, eu diria, né? E totalmente recuperado. E agora, quando eu vejo ele querendo voar, literalmente, iluminando a vida dele, né? Por isso que foi o tema da nossa ONG, Iluminando a Vida, saindo das sombras, vivendo a vida, que aí eu resolvi que não tinha mais volta, que eu tinha que entrar nessa área. E me debrucei como uma colegial mesmo, sabe? Voltando à minha época de faculdade, debruçando em livros, porque eu fazia visão. Então, é um universo totalmente diferente. Então, assim, existem alguns caminhos que são traçados na tua vida que você acha que é aquele caminho que você vai seguir pro resto da tua vida. Mas você pode desviar e, de repente, é aquele outro caminho, né? Mas a decisão é sua, só se você tiver coragem de abraçá-la. Então, eu deixo aberto para comentários aqui a ideia a gente tem 10 minutinhos. A ideia é saber quem é o nosso público, se são pacientes, se são estudantes, o que é que faz despertar o interesse pela epilepsia. A gente tem um chat aqui embaixo, tem um bate-papo. Quem tiver pergunta, por favor, ative seu microfone, ou então, se não quiser falar, mande uma mensagem que a gente está aqui disponível para responder. Eu, professora Silene, doutor Francinaldo e a Maria Alice, que é representante da Associação Brasileira, diretora da Associação Brasileira de Epilepsia, que nos deu a honra de participar dessa aula hoje. Tá bom? Então, fique à vontade. Eu vou falar só um pouquinho, assim, de tudo que vocês falaram. Primeiro, realmente, parabéns, porque vocês fizeram um trabalho muito grande em muito pouco tempo, né? Na realidade. E é assim, acho que a gente precisa de uma vertente para as leis, né? Nós precisamos arrumar algum parceiro aí, vereador, deputado, para a gente avançar também com as leis. Eu sei que se o executivo não faz, não adianta ter lei, mas se de repente a gente tiver um representante em cada lugar do Brasil,
né, a gente ganha força. A questão do trabalho, né? Nós também aqui em São Paulo estamos já lendo. Quem falou? Tem um microfone que foi ativado. Continue, por favor. Então, que a gente faça leis, a questão de capacitação do trabalho. O que nós sentimos bastante é dizer o que a pessoa... Eu tenho um diagnóstico de epilepsia, eu não sei, acho que vocês só pegam a parte já cirúrgica ou vocês também pegam um ambulatório, ou o indivíduo recém-diagnosticado? Maria, tudo. A gente acaba pegando, porque hoje aqui no Pará, assim, ambulatórios de epilepsia específicos tem 2, assim, que sejam só epilepsia. Uhum. E, na verdade, tem o da doutora Marina Tuma também, que é um ambulatório mais clínico. E eu faço os 2 que são cirúrgicos, mas, assim, acaba vindo de tudo. Como a gente ainda tem dificuldade com recursos humanos, eu falo recurso destinado à epilepsia, tipo neurologista, especialista em epilepsia, neuropsicólogo, que era a realidade totalmente diferente da Unifesp, né? Na Unifesp você tinha muito de todos, aqui a gente não tem quase ninguém de nenhum, né? Então eu acabo assumindo um pouco desse papel de diagnosticar, triar. Por exemplo, eu já peguei muito paciente aqui que não é epilepsia, que é pseudocrise, etc. Mas assim, eu é que tenho que fazer muitas vezes esse trabalho, então a gente acaba pegando de tudo. Entendi. Porque né, a gente percebe bastante aqui, assim, você recebe, nós também na Unifesp chega para avaliação cirúrgica, na verdade, né? Mas recém-diagnóstico é uma coisa muito séria para ser trabalhada. Ontem, no grupo de conversa, nós vimos que adolescente que começou com epilepsia aos 17 anos, por exemplo, como fica essa mudança de vida desse adolescente, dessa família, né? Uhum. A aceitação da família, na maioria dos assim, consultórios particulares, você tem pais que falam para o médico, por favor, doutora, não fala que ele tem essa doença, né? Epilepsia. Então, o preconceito dentro da família. Então, eu acho que o que a doutora Ana Paula de Ribeirão ela postou num dos grupos, né, que a gente está agitando aí o Dia Roxo e a campanha, foi que a epilepsia, além de contagiosa, é contagiante, né? Todo mundo que começa, não é contagiosa, mas é contagiante, porque todo mundo que começa a trabalhar realmente se contagia por tudo que essa doença precisa e as famílias, as pessoas com epilepsia precisam, né? Então, assim, o trabalho é árduo. Eu acho que talvez o que a gente possa trabalhar maior, mais forte na parceria nessa parte de desenvolvimento de conteúdo, realmente a gente trocar esse conteúdo, né? O que a gente faz na BE, obviamente, vocês também são a BE, está à disposição, usar mais isso, né? Porque o tempo que alguém perde para fazer um conteúdo é grande, né? E, de repente, pode haver uma troca maior de coisas que vocês tenham e a gente não tem, ou que a gente tem e vocês não tenham, né? Para poder realmente a gente crescer e aprimorar. E outra questão que acho que a Silene colocou muito boa do que as coisas as pessoas gostariam de saber é assim, eu tive num grupo, numa reunião de Hunter, doenças raras, né? E a pergunta, conversando com uma profissional, foi: nós achamos que as pessoas com epilepsia querem determinada coisa, mas o que elas realmente querem? Nós precisamos identificar o que elas querem para haver engajamento. Enquanto a gente fizer o que a gente acha que elas precisam, a gente vai mudar menos, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, parabéns no trabalho. Alguém quer fazer pergunta? Está todo mundo tímido aí? Calado.
Assim, Maria, só complementando aqui, aí a Silene pode também colocar, essa aproximação e esse acolhimento da ABE para nós é extremamente importante, isso, tá? Até para nos dar credibilidade junto aos demais, né? As demais grupos de epilepsia no Brasil. A gente tem a ideia de, em algum momento, trazer um evento para cá, local. A gente acredita que isso é muito importante, porque essa questão toda que você colocou, Maria, a meu ver, de Francinaldo, só tem um jeito da gente mudar isso: informação. Sim. E não é qualquer informação, tem que ser informação acessível às pessoas. Porque a informação científica que só os profissionais acessam, não adianta. A gente tem que levar a informação, tem que, como é que eu diria? A gente tem que ser uma tecla SAP para a epilepsia. Aquela que pega aqueles termos todos lá, que as pessoas não compreendem, e traduza isso para o cotidiano delas, entendeu? Então, a pessoa que está lá com epilepsia, não adianta usar termo técnico, escrever, eu tenho que falar a linguagem dela. E esse é o objetivo que a gente criou a Epilepsia 360. O objetivo de levar informação feita por profissionais capacitados, ou seja, é uma informação relevante, não é aquela informação inútil, mas numa linguagem que a pessoa portadora de epilepsia entenda, que o familiar dela entenda, que o vizinho dela entenda. Traduzir, trazer o conhecimento, tirar o técnico e colocar no popular, ou seja, popularizar o conhecimento em epilepsia. E focado, Maria, naquilo que você falou. O que a pessoa portadora de epilepsia ou o que o familiar dela querem saber? Nós só temos um jeito de saber isso, não tem outro caminho. É produzir o conhecimento geral e colher o feedback. A gente tem que colher o feedback deles, ver o que ele achou relevante, o que é que ele não achou, e trabalhar em cima disso. Então, é o trabalho que a gente começou a fazer ano passado, mas que esse ano está acelerando, que é o trabalho da Epilepsia 360, que a gente está fazendo, entrando nesse métier, né? Vamos fazer coisas meio que aleatórias inicialmente, para que depois a gente colha os feedbacks e aí comece a direcionar, fazer a coisa sob demanda. Mas aí tem que levar informação, mas informação relevante e compreensível para a pessoa. Informação técnica, científica, assim, não chega, a pessoa não consegue entender. E se ela não entende, não adianta, ela não vai fazer. Eu brinco que eu comecei na epilepsia em 2014. E eu brinco, eu sou bióloga, mas não sou epileptologista e não sou médica, né? Então, eu brinco que realmente quando a gente escreve alguma coisa, eu falo, eu tenho que entender, né? Que não sou médica, eu tenho que entender e conseguir explicar aquilo que eu li. Porque daí eu sei que todo mundo vai entender, né? Vai ser isso mesmo. Senão não chega mesmo. Coisa que, né? Artigo científico é para os cientistas, então, especialistas. Sejamos a tecla SAP. Então, mas eu só queria colocar um comentário aí, fazer um comentário, que existe uma grande lacuna entre os cientistas e a ponta, tá? Vamos pegar a situação atual, por exemplo, tá? Então, a situação atual, onde a gente está aqui, todo mundo na sua casa, aprisionado, e fazendo um papel social importante de evitar que essa pandemia se espalhe, existe um grupo lá na ponta que está tentando desenvolver, que é um trabalho silencioso, que é desenvolver vacina, para que todo mundo saia aqui seguro. Então, existe um universo que alguns poucos cientistas precisam fazer a ponte entre o conhecimento e o poder da ciência
em benfeitoria para a população. Não sei se vocês estão me entendendo, mas existem... o que eu estou querendo colocar aqui é que a ciência é muito importante, o atendimento, o problema ele existe em qualquer vertente, seja esse atual que a gente está vivendo agora, seja o que a gente está abraçando a causa, que é a epilepsia, mas vai sempre existir um problema e vai sempre existir a solução. É preciso que se faça uma comunicação mais eficiente entre essas duas pontas. Por quê? Porque boa parte dos cientistas, e eu sou uma delas, tá? Eu vejo no meu universo poucos cientistas que saem do seu laboratório, universo, né? Eu diria da sua problemática para resolver um problema. Então eu preciso eu me sinto responsável como sendo um agente que vai fazer uma ponte entre o problema e a solução. Na epilepsia, então, existem eu acho que no caso da epilepsia é possível a gente fazer um arranjo em que a gente pegue a ponta, o problema que vai deixar de existir a partir do momento e do incentivo da ciência. Tá? E a ponte para isso é a informação, como o Francinaldo falou. É preciso que a gente desenvolva fontes de informação para que essas pessoas que estão ouvindo a gente se manifestem, digam o que é que elas querem saber a respeito da epilepsia, que a gente corre atrás. Tá? A epilepsia 360, aproveitando, ela vai fazer logo depois da semana da epilepsia, onde vai ter muita informação técnica, é verdade, mas vai ter muita informação relevante. Depois dessa semana, Entendendo a Epilepsia, que vai terminar na sexta-feira com o Dr. Wagner, Marcos Wagner, da Paraíba, falando sobre canabidiol e epilepsia, a gente vai fazer um curso, vai disponibilizar um curso para cuidadores e pacientes, cuidadores e familiares, que vai ser ministrado pelo Dr. Francinaldo. Então, essa é a próxima etapa. Depois dessa semana, a gente lançar, que vai estar na plataforma lá, epilepsia360.com.br. Então, quem tiver interesse de participar do curso, já começa a sua inscrição, porque vai ser uma plataforma que pode orientar bastante as pessoas que têm qualquer curiosidade a respeito, tá? Bacana. Bom. Não tivemos aqui nenhuma pergunta. Você quer falar agora, Silene, para a gente, acho que já ir finalizando, até por conta do horário, o sorteio? Tá. Sim, eu mandei aqui, ó. Vou mandar agora uma mensagem. No bate-papo? Então, para ter acesso às camisas e abraçar nossa causa, mande seu e-mail para epilepsia360@gmail.com, enviando o número da sua camisa. Confirmaremos a sua participação no evento de hoje, ou seja, se essas 12 pessoas, foram 17 no total, tá? E lhe enviaremos as informações para pegar o seu brinde, limitado aos 10 primeiros participantes que enviarem e-mail. Então, corre lá, envia o seu e-mail e abraça essa causa aqui, ó. Todo mundo mostrando a camisa. Abraço aqui, ó. Você vai ganhar a camisa, parte
de uma causa comum nacional, né, Maria, que está acontecendo no Brasil inteiro para sensibilizar as pessoas sobre epilepsia, assim como acontece já depois de muita luta com o autismo, né? Então, o autismo teve a mesma persistência que a gente está tentando aqui na epilepsia, e quem sabe no futuro a gente já vai ter isso bem estabelecido na cabeça de que o mês março é o mês da epilepsia, o mês da conscientização da epilepsia, e que juntos vamos ser grandes. Bom, eu acho que com isso, se alguém não tiver mais pergunta, não tiver comentário nenhum, a gente fica por aqui. E lembrando, para finalizar, que lá no site www.epilepsia360.com você pode continuar a semana, basta você dar o seu e-mail, o seu nome, para ter disponível as aulas relacionadas a o que está acontecendo no teu cérebro para o cérebro deixar de funcionar normalmente e ter descargas neurais que o tornam epilético. Então, a gente tem pela frente 4 palestras muito boas e eu gostaria muito que vocês continuassem com a gente. Tem uma pergunta aqui. Opa! Olá. Sou mãe de epilético e, como Dona Maria falou, sofremos muito com a não aceitação tanto da família e dos amigos. Obrigada, Ian, né? Obrigada pela participação. A ideia é exatamente essa, é que você, junto com a gente, lute, abrace essa causa, uma camisa já é sua aí, pela sua manifestação, e que mostrar que a nossa ONG existe, a nossa empresa existe, que ela está aqui para apoiar uma causa que não é só você que sofre, existem, o Francinaldo pode dar o percentual aí, é mais de 1% da população, né, Francinaldo? Em média, 2%. 2% da população, ou seja, 2% da população é muita gente. Existem uma multiplicidade de formas de epilepsia e eu não sou especialista no assunto, quem é especialista aqui é o doutor, mas a ideia é mostrar que a gente existe, que a gente está lá, a gente tem endereço físico, tem CNPJ, e está lá pronto para apoiar vocês no que vocês precisarem. E a ideia dessa reunião de hoje é mostrar que a gente está aqui para ajudar vocês. Quem quiser saber mais sobre a ONG, acesse o site www.ongiluminandoavida.com.br. Lá você encontra uma aba de voluntários, quais são os serviços que a gente oferece, e tudo está aí, o Francinaldo colocou para todos o nosso site. E o nosso telefone de contato, a gente está aberto a sair do virtual e ir para o presencial quando for necessário. E, enfim, é isso. Obrigada pela... tá aí ele. Tem mais uma pergunta aqui. Maria, você quer comentar a colocação da colega aqui, que está como IAM Pará, acho que são as iniciais, que ela é mãe de um epilético e, como a Dona Maria falou, sofremos muito com a não aceitação, tanto da família quanto dos amigos. E aí eu respondo depois a da Stephanie. Tá, então, que devem ser suas iniciais Marília. mesmo. É Marília, Marília.
Na verdade, Marília, é assim, você tem que aceitar, né, a sua força, a força da sua família, do seu núcleo familiar, é o que vai facilitar a aceitação do restante dos familiares. Então, é muito importante você apoiar seu filho sempre e mostrar tudo que ele tem. Epilepsia é uma das qualidades dele, né? Ele com certeza é um garoto, estou vendo aí brincando, um menino bonito, com saúde. Então, assim, basta ter cérebro para ter epilepsia. Então, poder ter, né? Eu posso ter um AVC e vir a ter epilepsia. Também não tenho, mas qualquer coisa pode provocar, né? Então, acho que você tem que trabalhar esse assunto com a sua família e apoiar muito ele, mesmo na escola. Vão ser coisas que você vai ter que ir vivendo, né? Mas logo você supera tudo isso. Eu acho que é reforçar o que ele tem de positivo, não super proteger, né? Que é uma tendência também. Às vezes você tem um filho com epilepsia, então você acha que não pode fazer nada. Ele pode fazer tudo que não o expõe a risco, né? Nadar sozinho ele não pode, o resto ele pode brincar, pode ter uma vida de moleque normal, ir na rua, jogar futebol, enfim. E vai ter que conviver com isso, como a gente pode ter que conviver com diabetes ou com outras doenças crônicas, né? Ele é moleque, provavelmente tem chance disso aí ser benigno, ele parar de tomar medicamento um dia. Então, acho que tem que tentar seguir a vida o mais normal possível, né, doutor Francisco? Exatamente, né? Acho que, eu acho não, é constatado que o tratamento, né, das epilepsias, de uma forma geral, avançou muito. Tanto o tratamento medicamentoso, quanto o tratamento cirúrgico, quanto os tratamentos alternativos. Então, a gente jamais pode jogar a toalha, jamais pode desistir, a gente jamais pode se dar por vencido. A gente está sempre lutando, estão surgindo coisas novas, estão surgindo tratamentos novos, a gente está entendendo cada vez mais a doença, então é para a gente ter esperança e seguir em frente. Com relação à pergunta da Stephanie aqui, Stephanie, algumas epilepsias têm sim a ver com o período fértil, tá? A questão hormonal, principalmente na mulher, ela interfere, né? E já existem trabalhos, já até um pouco mais antigos, que já mostram essa relação, principalmente do estrógeno e da progesterona, com piora ou até melhora de crises. Então, a gente não sabe exatamente para qual lado vai, mas a gente sabe que tem influência sim, porque esses hormônios, eles atuam também na remodelação do tecido cerebral, quando a pessoa deixa de ser criança e passa a ser uma pessoa adulta, essa mudança, né? E tem epilepsias que sim pioram muito com a menstruação. E para alguns pacientes, a gente às vezes até tem que realmente orientar o uso de anticoncepcional no sentido de interromper a menstruação ou de regularizar ela para que a pessoa tenha a melhora das crises. Eu tenho paciente com VNS, que eu já coloquei, neuroestimulador, e próximo do período menstrual eu tenho que fazer ajuste nele, porque eu já sei que ela vai piorar. A pessoa, como ela ainda menstrua, às vezes eu sei que ela vai piorar, então às vezes eu tenho que fazer ajuste só naquele período, aí depois volta para o normal. Então realmente tem sim, tá? A gente está aprendendo ainda como é que isso funciona, por que algumas pessoas melhoram, outras pioram no período menstrual, mas tem sim, tem relação, tá? Ok? Então, só para encerrar, então, eu mandei aí para todos a programação da nossa semana, que vai até o dia 3 de abril. Sexta-feira, no mesmo horário, sempre no mesmo horário, tá? Então, a gente tem um encontro garantido aqui na nossa plataforma, que é possível não somente ouvi-los, mas também como vê-los. Obrigada mais uma vez pela participação de todos. E com isso eu agradeço muito, muito, muito a participação da Maria Alice, da Associação Brasileira de Epilepsia, que nos deu a honra de contribuir aqui e nos ajudar a continuar nessa luta.
Tá bom? Muito obrigada, boa noite. E não se esqueçam, hein? Fiquem em casa. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada.